Direto aqui do novo estúdio Inspiração, todo reformado. Hoje nós temos um podcast muito especial. E olha quem está aqui ao meu lado, gente, Dr. Jefferson Medeiros, o Dr. Jeff, que é um sucesso e referência em podcast de Brasil, do Amazonas para o Brasil. Com certeza. É interessante, legal a gente falar hoje, gravar um podcast sobre podcast, né? Podcast sobre podcast, essa que é a regra. Por que esse estilo de conteúdo, podcast, nos últimos anos ganhou o coração dos brasileiros e é uma tendência internacional, já é um sucesso nos Estados Unidos e que vem a tendência. E por que é tão gostoso ver uma pessoa em podcast? E por que também que dá tanta credibilidade, Dr. Jeff? Vai. A primeira pergunta, a gente tem um combinado aqui sobre o podcast, né? Nós vamos responder a mesma pergunta. E a primeira é: por que realmente se constrói autoridade? O que realmente constrói autoridade no mundo digital hoje para quem grava vídeo? O que você acha? Vamos lá. No dia a dia, o que a gente observa? Todo mundo está fazendo vídeo. Então, cara, você tem um vídeo seu dentro, no meu caso como médico, dentro do consultório, ou você dentro do seu escritório, isso aí é normal, todo mundo já tá acostumando. Se para você não é normal, na realidade, você está muito atrás nessa história. Mas o que é que dá autoridade? Então, se a gente for falar sobre marketing digital na realidade como um todo, viu, Hélio? A gente sabe que se vídeo é comum todo mundo fazer, quando você vê um podcast, você preste atenção, toda vez que você vê um recorte, se você vê um Reels de algum amigo seu que está no podcast, você para assistir. Porque essa é a autoridade. Porque não é todo mundo que está no podcast. É a mesma coisa quando a gente via lá na televisão do Plim Plim, né? Você não ia ver qualquer pessoa dentro da TV fazendo algum programa. Então, a autoridade hoje em dia, para 2026, ela vai estar em dois locais. Tanto você ter corte seu dentro de um podcast, tá? Então, que seja seu é melhor ainda, ou em palcos. Como você não pode ter todo mundo dentro do palco e o palco não é acessível para todo mundo, o podcast é algo que você tem muito mais fácil. Isso é real. Quando você vê, tem uma mágica, eu costumo dizer no marketing digital, que quando você vê alguém atrás de um podcast, você acredita que aquela pessoa tem autoridade e domínio no que faz. E também é referência na área. Mas eu acho que tem um pouco de sentido, né, Dr. Jefferson? Porque quem tem a coragem de usar um microfone igual esse daqui, estar no estúdio, tem que ter muito domínio e muita segurança de tudo. Imagina, você vai ser entrevistado, você vai entrevistar alguém, então você tem que ter clareza do seu propósito, do que você faz, ter a coragem de estar atrás de uma câmera e estar sujeito a julgamento. Nós, mulheres, da nossa autoestima. Então, tudo isso precisa ter muita coragem. Então, por isso que a pessoa é referência. Exatamente. E se você for ver, pelo menos assim, cara, o Jeff Podcast, a gente vai fazer 4 anos agora. Muitas pessoas muito boas que faziam Reels, sabe? Dentro lá do Instagram, TikTok. Eu convido para vir e a pessoa não vem. Sabe por quê? Porque ela não sabe ser boa no ao vivo. Então, assim, e algumas me falavam assim, poxa, Jefferson, para aquele vídeo que você vê ali no Instagram para sair, eu gravo 20 vezes o mesmo vídeo, até ficar bom. Então, assim, realmente, a autoridade está quando a pessoa está dentro do podcast, porque quem está do outro lado sabe quão difícil é você realmente sentar e você conseguir conversar na frente de uma câmera. Sim, e se permitir falar, às vezes, de vulnerabilidade, errar um pouquinho, gaguejar, essas coisas que acontecem ao vivo. Agora, aproveitando, já fugindo do roteiro, que eu sou campeã nisso, de fazer o roteiro, de onde vem essa sua habilidade de se comunicar, de falar, de ter coragem de gravar um podcast, subir ao palco? De onde vem isso? Acho que assim, se eu for procurar lá atrás, o primeiro passo foi, eu sempre quis ser professor. Então, assim, quando eu estava lá na faculdade, eu lembro que toda oportunidade que tinha, eu era aquela pessoa que todo mundo fazia o trabalho duro e eu era aquela pessoa que eu ia na frente para apresentar o trabalho. Então, desde cedo, eu sempre gostei, eu sempre quis ser professor. Tanto que o primeiro passo quando eu saí da faculdade realmente foi dar aula, porque eu sempre gostei, sempre tive isso comigo. Então, lidar com as pessoas, conversar, estar na frente de uma sala de aula, isso daí você vai destravando. Então, é tudo que a gente sabe, é que nem um bom cirurgião, um bom piloto. Quanto mais tempo de voo um piloto, melhor ele vai ser. Então, assim, para mim, eu me permiti. Desde lá de trás, assim. Cara, e eu sabia o poder e a força que a pessoa tem na comunicação.
todo mundo para ouvir, sabe? Todo mundo para, vamos dizer, a referência de o que seria um podcast, um talk show, era o Jô Soares. Todo mundo queria ir para o Jô Soares. Real. Porque todo mundo queria estar ali. Mas todo mundo sabia que, assim, quem é que poderia ser um Jô Soares? E eu sempre tive esse sonho de ser, na realidade, não o Jô Soares. Vamos lá, eu vou falar aqui. O Drauzio Varela, que é o grande médico que a gente via todo domingo na televisão. E eu falava assim, poxa, eu quero ser que nem ele, eu quero estar ali, eu quero ter voz, eu quero estar trazendo as coisas que são importantes, sérias exatamente. E aí foi nesse norte que eu me guiei. Nossa, interessante. Todos nós temos uma trajetória. Agora pergunta para mim, vai, como é que foi a minha... Vamos lá, Hélida, como é que você chegou até aqui? Você sempre teve essa facilidade de falar, de conversar? Ou você veio treinando? Igual a Helena, minha filha de 1 ano e 7 meses. Eu estou treinando desde agora. Eu falo, cadê seu microfone? Ela... Vá. Estou treinando, eu falo, mamãe trabalha. Ela faz assim, ó. E mamãe trabalha no microfone. Ela já sabe, né? Na verdade, a minha experiência de comunicação vem da igreja. Na igreja eu era muito ativa, desde criança. Cantava, falava. Obrigada, Douglas. Falava, mas eu tive aquela fase da adolescência que levou para a juventude terrível, né? Era mais vergonhosa, tinha muito complexo e eu fiquei meio off. E tanto que a minha vida empresarial começou, e eu sou formada em jornalismo. As pessoas acham, você fala bem porque você é jornalista? Nunca, porque eu só gravo vídeo, assim, apareço há 4 anos. Foi quando eu fui para São Paulo estudar negócios e lá passei pelas minhas etapas de desbloqueios, de pertencimento de quem eu sou. Foi aí que eu voltei e eu falo até hoje. Eu me arrependo muito de não ter mantido, de não começado há 10 anos atrás. Me arrependo de não ter começado na pandemia, porque não tem para onde fugir. As pessoas que assumem o protagonismo no marketing, principalmente com vídeos, elas se tornam referência. Claro que isso caminha junto com técnica, com entrega, mas se tornam referência. E depois que eu voltei, né, veio a minha memória de comunicação do que eu tive lá na infância, na adolescência, e fui estudar mais. Fui fazer escola de palestrantes, fui procurar alguns métodos e me desafiar também, né, porque a gente precisa parar para fazer isso que a gente está fazendo aqui, tirar um tempo da nossa agenda para ir provocar, fazer os movimentos para que realmente dê certo. Mas a coragem. E, principalmente, eu acho que o meu maior medo que eu tinha quando eu comecei a gravar vídeo é o julgamento. E é um dos principais, eu acho que um dos 10 motivos que impedem as pessoas de gravar vídeo, de se posicionar, é o medo do que as outras pessoas vão falar. O medo é tão grande que chega a ponto da pessoa questionar até se ela tem conhecimento suficiente para estar dando aquela informação. Isso é muito real. Olha o que é interessante quando você fala sobre esse assunto. Eu observo muitas pessoas que, quando tem um projeto, elas querem estudar, aí ela quer fazer um outro curso, aí ela quer fazer uma pós, ela quer fazer várias coisas para daí, quando ela se sentir preparada, ela começar. E eu sempre falo muito sobre isso. Eu sou aquela pessoa que, assim, eu aprendi 10%, cara, eu vou sentar aqui e vou gravar, vou falar tudo que eu sei. Por quê? Porque as pessoas que estão do outro lado, que já fui eu, ela não quer saber tão a fundo, ela quer começar do começo, ela quer coisa rasa. E isso, lógico, mais uma vez, quando eu volto para as aulas da faculdade, tem uma aula que eu dou todo o período que é sobre prescrição médica, como fazer uma prescrição médica. Cara, olha, como é que você começa? Você vai começar sobre a dieta, hidratação, analgesia, tal. É a aula mais, vamos dizer, no nosso linguajar, mais besta, mais lesa que pode ser, mas que os alunos mais gostam. Por quê? Porque é uma base. É o que ninguém fala para eles. É que não está escrito no livro como você faz, porque a aula que eu dou para eles é uma soma de várias aulas. Mas o poder está aí, Hélida, que você tem muito grande. É o seguinte, é sintetizar, é passar para eles de uma forma fácil, para eles entenderem todo aquele mundo, porque você fez vários cursos, você fez várias pós-graduações, você fez várias coisas para você poder sentar aqui, só que assim, você ser professor, doutor, PhD, e não saber conversar com as pessoas que mais importam, não valeu de nada do que você fez. É um conhecimento para si, né? Você guarda para si. E no mundo, comprovadamente, cresce em todos os sentidos quem compartilha.
Essa que é a regra. E quanto mais velha a gente fica, mais compartilhamento a gente faz, mais doação a gente faz. Isso é muito real. Agora, voltando para o nosso script, viu, doutor Jeff? Isso que eu já ia falar, para você abrir aí, já ver a segunda pergunta, senão a gente vai fazer 10. Já tinha visto. Então vamos lá. Já tinha visto. A pergunta é, quando o senhor como hoster de um podcast, uma pessoa que vai trazer as pessoas para ser entrevistado, quais são os critérios que o senhor e a sua equipe utilizam para escolher as pessoas? Olha só, toda vez que eu vou falar sobre podcast, quem tem um podcast, quem abriu o podcast, eu vou convidar para o meu podcast. Ou quem tem autoridade no assunto. Então, a pessoa, às vezes, eu trouxe médicos aqui e profissionais que eles não têm nem Instagram. Mas eles são autoridades. São pessoas que estão 30, 40 anos e as outras pessoas entendem a relevância que ele tem. Então, essa é a primeira escolha. A segunda é visibilidade. Então, assim, olha que coisa interessante. O número de seguidores importa. Porque se eu estou crescendo como Jeff Podcast, eu preciso crescer, fazer uma collab com uma pessoa que tenha um número de seguidores bom, é importante para mim, sim. E a terceira é o seguinte, essa pessoa sabe falar. Então, assim, toda vez que eu estou pensando, imagina assim, eu pego um assunto X, vamos falar sobre um assunto sobre câncer de estômago. Cara, tá, beleza. Cara, eu conheço várias pessoas que operam, que são boas nessa área. O que eu vou fazer? Eu vou lá atrás do Instagram das pessoas. E aí eu vou saber, cara, se o cara não tem nenhum vídeo dele, esse daí já tá fora. Ponto. Se o cara tem um vídeo dele, mas ele tá falando mal, cara, ele não consegue o lé com cré, como diz aqui. Sim. Cara, também tá fora. Então, assim, toda vez que a gente vai passar, se eu tenho um assunto que é muito importante, que eu quero uma pessoa que venha falar, pô, eu tenho que saber se a pessoa pelo menos sabe falar bem. Poder da comunicação. O poder da comunicação. Então, assim, as pessoas que estão nos assistindo agora, se você não tem vídeos gravados seus, se você não vem fazendo, não se preocupe, você vai começar ruim, e é como eu e a Hélida começou também. Só que você vai melhorando. E aí, na tomada de decisão, é exatamente isso. Se a pessoa fala bem, se no Instagram dela é um Instagram onde ela sempre está se comunicando bem com as pessoas, opa, essa daí já é a candidata que eu vou trazer para o podcast. Por quê? Porque eu vou levar aqui. Cara, não tem coisa mais chata, Hélida, do que você começar a fazer um podcast, você faz uma pergunta linda como essa aqui, o cara fala assim, sim. Aí tu fala, não sei o que lá, o cara fala, não. E aí, para onde é que a gente vai? E o podcast, o gostoso que você estava falando, por que conquistou tanto brasileiro? E depois dos Estados Unidos, nós estamos no segundo lugar de maior audiência de podcast no mundo. Exatamente por causa disso. Porque antigamente, quando você via na TV e a coisa era muito quadrada, então era só o repórter do jornal falando a notícia. E aí começou a sentar dois jornalistas e falar assim, cara, o que tu acha disso? Eu acho isso. Entendeu? Então, assim, essa é a coisa gostosa do podcast. Por isso, quem está nos assistindo, se parar para pensar assim, qual é o podcast que você gosta mais? O que você ouve mais? Cara, é aquele que tem uma conversa fluida. Então, a conversa dele vai no dia a dia ali, você vai ouvindo e você não vai se preocupando. Eu acho que também é um critério. Quando vou lançar agora um novo podcast, né? Sim. O Sucesso, para trazer pessoas que chegaram ao sucesso completo, no sentido amplo, aqui do Amazonas, o critério é esse mesmo. Pessoas que têm empatia, que você já vê que tem essa comunicação. Porque senão não fica legal, né? Uhum. A gente está num produto de comunicação, de se comunicar, então se a pessoa realmente não conseguir desenvolver uma conversa, é bem complicado. E nós estamos numa região em que, de um modo geral, né, doutor Jeff, as pessoas têm essa dificuldade, sim, da comunicação mais fluida, que chama de um jeito mais... Tanto é que, olha, faz um merchan aqui, corta pra merchan. O treinamento de oratória, que essa pessoa, você vai ter que vir no treinamento de oratória comigo. Por favor, né? O treinamento de oratória e gravação de vídeo, em cada campanha que eu faço, acho que essa agora, que a gente vai fazer em fevereiro, já deve ter uns 500 pessoas interessadas. Não é lead errado. Eu atendo quase todos os leads. Estou fazendo essa loucura sem tempo, estou atendendo, e todo mundo quer o curso de oratória e gravação de vídeo. Então, é uma demanda absurda, realmente, das pessoas se reconhecendo que tem essa habilidade para desenvolver ou essa inabilidade. Então, a gente está numa região em que as pessoas têm muito ainda a se desenvolver nessa comunicação. E não é só para gravar vídeo. Eu conto em treinamento de oratória que eu fui em São Paulo deixar um rim lá nessas clínicas, né, cara? Né? Hoje eu vivo sem um rim.
fiz alguns procedimentos estéticos. E eu fiquei encantada com a performance do médico comigo. Desde a entrada ali, falou, oi, tudo bem e tal. E aí eu chego no consultório, a assistente conversa comigo rapidamente, aí entra um médico sorrindo no consultório e fala, bom dia, Hélida, tudo bem? Puxa a cadeira perto de mim e fala, você é de Manaus? Aí o cara já fez espelhamento comigo e conversou. Antes de ele me dar o orçamento, já tinha deixado meu rim lá. Falei, não, doutor, deixa aqui, já estou conquistada. Não tem problema, não, já está aqui pro lado de fora, você pode só levar. Pela simpatia, pela forma de se comunicar. Então, quando a gente fala de comunicação, é que também ser utilizada para o vídeo, mas você vai usar no seu trabalho, você que é médico vai usar no consultório, principalmente quem vende high ticket, tudo isso que o senhor já ensina, né, nas suas mentorias, essa habilidade de se comunicar faz diferença. Olha, vamos parar para pensar aqui, as pessoas que estão nos assistindo. Se você trabalha com o público, você tem que saber se comunicar. E toda vez a gente fala que nem a história assim, as pessoas que trabalham com a voz. Cara, o médico trabalha com a voz o dia todo. O dia todo. Você passa o dia todo e você senta e você está atendendo pacientes e falando com pessoas o dia todo. Então, assim, por que você acha que não é importante a forma que você se comunica? Quantos médicos perdem pacientes porque, o cara entrou ali, você pode ser o melhor na sua especialidade, mas se você não sabe tratar bem o paciente, se você não sabe traduzir, se você não consegue falar com o paciente, você não consegue fazer o paciente entender qual é o problema dele, perdeu. Sim. Então, assim, não é que teu curso de gravação de vídeo, de oratória e gravação de vídeo, é essencial para todo mundo. Que lida com pessoas. Porque se lidou com pessoas. A não ser quem esteja na frente do computador. Nosso amigo Douglas, que está ali gravando, que está na frente só do computador fazendo tudo. O Douglas também. De vez em quando passa uns treinamentos, porque ele lida com pessoas, né? Não, fico brincando. Mas aqui, real. Eu chego, dá bom dia, a gente conversa, bate papo, muitas definições sobre o podcast. O Douglas, toda vez... Pessoal, o Douglas está nos gravando agora. Muitas vezes as decisões para mim de luz, de tudo, sou eu e ele. E eu chego mais cedo, sento ali com ele e a gente vai definir algumas coisas. Então, assim, no final de tudo, todo mundo precisa, né, Hélida? Todo mundo. Por falar em luz, você sabia que eu comprei uma mesa de iluminação? Faz aí, bagunça muito, Douglas, mexer nela? Bagunça? Mexe aí, vai. Coloca a câmera aberta. Pronto, se queremos ficar azul, todas azuis, tudo vermelho, agora é tudo controlado lá pela mesa. Que legal! Isso não aqui... tem mais assim, para tudo, vamos lá mudar, né? Antigamente era no botão, vai lá, muda ali no botão e tal, dá um trabalho. Para tudo e vai lá. Não ficou boa essa luz, bota outra luz, né? A regulagem toda lá, a gente vai fazer outras regulagens aqui, todo o sistema de iluminação direto na mesa, mas isso... Estava num treinamento em São Paulo, Dr. Jeff. Estava lá no backstage de treinamento. Aí, treinamento comportamental, a gente usa muito iluminação, sim, com né? certeza. Cênica. Estava eu lá numa hora de uma dinâmica de alto impacto. Do nada, o auditório fica tudo vermelho. Ei, não foi no manual isso aqui, não. Aí, daqui a pouco, o auditório, todo azul. Eu fui lá na cara... Eu falei, o que é isso aí, moço? Como é que chama isso aqui? Esse negócio ali, você é uma mesa de iluminação. Eu falei, vou ter que ter no estúdio. Aí